Meus irmãos, quero mais uma vez cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Deus. Amém. Quem puder, fique de pé junto comigo e abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Estaremos lendo do versículo 40 ao 48. Dando sequência às nossas exposições neste Evangelho, hoje estaremos meditando no sermão que tem tema o poder de Jesus sobre a vida. Se Deus quiser, daqui a 15 dias estaremos ouvindo acerca do poder de Jesus sobre a morte, mas hoje ouviremos sobre o poder de Jesus sobre a vida, Lucas 8, 40 ao 48. Se você achou, confirme dizendo amém. Amém. Então assim nos fala o nosso Deus por meio de sua palavra. Estarei lendo os versículos, em seguida orando, para que você possa tomar assento. O Senhor nos diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, diz o versículo 47, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Vamos orar, igreja. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre a nossa exposição. Diante de ti está a tua igreja reunida, Senhor. Aqui está o teu povo que veio ouvir a tua voz, veio falar contigo, sim, em oração, mas veio ouvir a tua voz. Por isso, suplico ao Senhor que se apiede, que se compadeça do teu povo que aqui se reúne, e dos altos céus fale com cada um deles, desde o mais antigo, o de mais idade, até o mais novo. Que o Senhor me use apenas como vaso de barro, como apenas um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor me conceda a graça que eu necessito, a intrepidez vinda do céu, para que eu possa falar, pregar, e não a minha voz, mas a tua voz seja ouvida pelas almas aqui presentes. Enquanto o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, opera aquilo que só o Senhor pode operar. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. Fala conosco, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Não é novidade para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo cura. Ao longo das exposições neste Evangelho, nós temos tido a oportunidade de ver o seu maravilhoso poder, curando desde uma simples febre, como aconteceu com a sogra de Pedro,
como um grave caso de lepra que cobria completamente o corpo de um homem. Sim, o nosso Jesus, o Jesus que nós cremos, o Deus vivo e verdadeiro, ele tem todo o poder para curar, e nós temos visto isso ao longo das exposições no Evangelho segundo Lucas. Entretanto, irmãos, nesta noite, nós veremos de modo especial, começaremos a ver a vida de duas pessoas que foram alvo do poder de Jesus, do poder de Deus. Os alvos desses dois milagres que estão por vir são duas mulheres, uma mais velha e outra ainda muito jovem. E é notável, eu chamo a sua atenção, que os 12 que ele separou, que ele comissionou, e que de maneira muito especial, no primeiro versículo do capítulo 9, ou seja, do próximo capítulo, que ele vai comissionar, é muito interessante que esses 12 estejam presenciando tudo o que vai acontecer. Primeiro, uma mulher que há 12 anos sofria de uma grave enfermidade. Segundo, uma moça de 12 anos que estava à beira da morte. Essa é a única vez que você vai encontrar nos evangelhos dois milagres que são entrelaçados, que estão um diretamente ligado ao outro na sua intercorrência, no seu desenvolvimento. Em um milagre, Jesus demonstra o seu poder sobre a vida, sobre a manutenção da vida. Em outro, nós vamos ver o seu poder sobre a própria morte. Num Jesus opera a libertação de uma doença, no outro, ele opera libertação das garras da própria morte. Parece-me, irmãos, que o Espírito Santo quer que nós saiamos da generalidade das multidões, porque até aqui nós estamos vendo o Senhor operar um sem número de milagres e de sinais e de maravilhas, mas sempre nas multidões. Na exposição passada nós vimos um homem específico, o qual nós não sabemos o nome, como nós não vamos saber o nome dessa mulher que era acometida do fluxo de sangue, mas era um homem específico que estava acometido horrivelmente de possessão demoníaca e o Senhor interagiu de maneira muito pessoal com ele e o resgatou. Agora, nós estamos novamente saindo das multidões e estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus neste Evangelho a conhecer mais histórias particulares de pessoas que foram transformadas pelo poder de Jesus. Pessoas que tiveram a sua vida transformada. Pessoas que foram trazidas da própria morte. Olhe para a sua Bíblia, versículo 40. O texto nos diz que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Você que estava na exposição passada sabe muito bem que ele está voltando da região de Decápolis. Ele havia operado o grande milagre de curar aquele endemoniado lá em Genezaré. Entretanto, ele foi rejeitado e ele volta. E após ele ser rejeitado naquela região de Decápolis, ele é acolhido com grande apreço por uma multidão. Ele é acolhido novamente em Cafarnaum, nos arredores de Cafarnaum, segundo Mateus capítulo 9, versículo 1 nos diz, a cidade que o acolheu como sendo sua própria cidade. Jesus nessa região, ele havia se tornado popular. Mas por que ele havia se tornado popular? Por que as multidões o receberam com tanto apreço? Justamente porque ali ele havia operado muitos milagres. Assim como ele operou um milagre extraordinário lá em Decápolis, ele também havia operado milagres, muitos milagres em Cafarnaum. A diferença é que em Decápolis ele tinha sido rejeitado. Em Cafarnaum ele é acolhido. E aqui eu quero chamar a sua atenção como cristão, porque assim é a nossa carreira da fé. Assim é o ministério cristão. Há lugares e há ocasiões em que pessoas vão nos rejeitar. Há lugares onde nós não seremos bem-vindos. Entretanto, haverão outros lugares onde eu e você, como crentes, seremos acolhidos com alegria, com apreço. Em alguns lugares nós seremos bem-vindos, noutros nós não
teremos sequer acesso. E quem é o primeiro cristão a entender, que tem que entender isso? É o pastor que vos fala. O primeiro a entender que há lugares onde será bem acolhido e outros onde será rejeitado é o pastor. É o homem comissionado por Deus para pastorear o rebanho. Porque o pastor, ele muitas vezes é acolhido no ato, no exercício do ofício do pastoreamento, mas às vezes ele é rejeitado. E o pastor precisa entender que quando ele é rejeitado, quando ele é impedido de pastorear, ele jamais deve tornar isso pessoal. Jamais deve pensar que ele está sendo rejeitado. Não, é Cristo que está sendo rejeitado. É por isso que quando eu sou bem acolhido, como eu sou na casa de vocês, eu sempre dou graças a Deus, na minha oração, naquele lugar, porque aquelas portas, se você já me recebeu, você já ouviu essa oração na sua casa, porque aquelas portas se abriram para receber Cristo, se abriram para receber o ministro do seu evangelho. Não é a mim que vocês estão recebendo, é a Cristo. É a Cristo que vocês estão acolhendo. O pastor tem que ter essa consciência. Mas você, como crente, você como cristão, como cristã, maduro, precisa também entender, precisa aprender a lidar com os sorrisos que você vai experimentar, que você vai dar, as alegrias que você vai ter na caminhada de pregar o evangelho, de falar das boas novas, mas também você precisa ter maturidade para lidar com as lágrimas do ministério cristão. Você tem que aprender, crente, a lidar com os abraços que você vai receber como crente. Mas também você precisa aprender a lidar com os empurrões, abre aspas, que você vai receber, e às vezes dentro da sua própria casa. Quando você quer trazer para a luz, quando você quer trazer para Cristo familiares seus, filhos, esposos, esposas, e você é rejeitado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Você não escuta sonoramente, mas as atitudes demonstram que não querem receber você, que querem afastar você, como fizeram com Jesus na exposição passada. Mas eu quero que você fique com aquilo que o Evangelho está apresentando aqui nessa exposição. Eu quero que você vá embora para sua casa atentando para isso. A multidão estava esperando Jesus. E você precisa lembrar disso. Sempre haverá uma multidão, sempre haverá pessoas à sua espera, crente. Preste atenção nisso, porque aqui não havia nenhum encontro marcado. Jesus não tinha marcado com eles um horário. Jesus estava voltando, mas eles estavam lá esperando. Lembre-se disso, igreja. Até se completar o número dos eleitos, daqueles que ouvirão a mensagem do Evangelho e que se renderão a Cristo. Até esse dia chegar, sempre haverá pessoas esperando por você. Sempre haverá pessoas esperando para receber e para ouvir o Evangelho. Por isso que você não pode jamais perder nenhuma única oportunidade, assim como nosso Senhor não vai perder. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um homem maduro, ele não vai rejeitar essa multidão e nem vai rejeitar o primeiro pedido que Jesus será feito por esse homem chamado Jairo. É o que nós encontramos no versículo 41 e a primeira parte do versículo 42. O texto nos diz que eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-no que fosse até a sua casa. E então no versículo 42, a primeira parte, ele diz, pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. O texto fala que Jairo era chefe da sinagoga. Isso significa dizer que ele era simplesmente responsável pela ordem litúrgica no culto sinagogal, no culto da sinagoga. Ele era um homem de posição social e posição religiosa. Certamente esse homem, como responsável pela liturgia, na sinagoga de Cafarnaum, palco de várias pregações de Jesus, certamente ele ouviu Jesus pregar, em muitas ocasiões. E ele atentou para aquilo que estava sendo dito. Ele atentou para o ensino de Jesus. Certamente esse homem também teve a oportunidade de presenciar, de ouvir falar e de presenciar muitos milagres operados por Jesus. E ele não só prestou atenção naquilo que Jesus estava ensinando, como ele creu que de fato Jesus tinha todo o poder. E por isso, o texto fala que ele prostra-se aos pés de Jesus, suplicando. Diante de toda aquela multidão gigantesca, conforme nós vamos ver, já lemos, apertava Jesus. Esse homem não tem nenhuma cerimônia. Esse líder se prostra demonstrando que
reverência diante do carpinteiro de Nazaré. E o motivo do seu pedido é esse. A sua filha única de 12 anos, ela estava morrendo. Ela era mulher, ela era jovem. Aos 13 anos ela já começava a entrar naquela cultura, numa idade onde ela poderia se casar, poderia ser desposada, mas ainda não aconteceu isso, por isso ela não é ainda alvo de atenção, nem social e nem religiosa. Essa menina não tinha nem voz e nem tinha vez. Você ouvirá mais sobre ela na próxima exposição. Marcos, capítulo 5, versículo 23, que é paralelo a essa exposição, traz um dado interessante, que o evangelista Lucas não nos traz. O Marcos diz que Jairo, ele não só pediu, ele pediu prostrado, ele pediu com insistência. E o seu pedido foi muito específico para Jesus, foi um pedido com fé. Lá em Marcos 5, 23, diz que ele pediu para que Jesus impusesse as mãos sobre ela, para que ela fosse salva e para que ela sobrevivesse. E então, Mateus capítulo 9, versículo 19, outro evangelista, paralelo a esse, nos fala que Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos, juntamente com os 12. Aqui em Lucas não está registrado nem o pedido e nem está registrada a resposta de Jesus. Porque a intenção desse evangelista é apenas trazer a mensagem, e a mensagem é essa. De um lado há aflição por parte de Jairo e do outro lado há compaixão por parte de Jesus. Mas o fato é que Jesus vai. Mesmo aqui em Lucas, é isso que deixa o texto, a construção grega deixa transparecer. Não há má vontade de Jesus em ir. Jesus não disse, olha, eu acabei de ser rejeitado lá em Decápolis, lá em Quersa, aquela pequena vila que ninguém nem sabe que existe, e vocês já estão aqui me imprensando, me pedindo coisa, não tenho tempo para isso. Não. Ele vai, não há má vontade. E aqui eu quero chamar a sua atenção de novo, Igreja do Senhor. Porque, infelizmente, alguns cristãos se ressentem em fazer o bem. E não é à toa que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo aos Gálatas, diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque se nós não desfalecermos, no tempo devido nós vamos colher. E parece que nós não ouvimos essa recomendação, essa exortação, essa direção do Espírito Santo. Tem crentes que se ressentem de fazer o bem, porque acham que não são devidamente recompensados. Pastor, eu estou cansado de evangelizar meu marido. Eu falo do evangelho para ele o tempo todo, mas o homem é duro. Pastor, o senhor não tem noção de quantas vezes eu chamo ele para vir para a igreja, ele sempre vem com a desculpa. Pastor, o meu filho, a minha filha. Pastor, eu estou cansado, pastor, estou cansada. Eu sirvo na igreja, mas parece que ninguém quer servir, só eu faço as coisas. Crentes que ficam ressentidos e que dizem, eu não faço mais. Dá mais não. Olha, quando terminar o meu mandato eu vou entregar. Eu não tenho mais condições de ficar, de fazer, porque afinal de contas eu estou cansado e cansada de trabalhar, de fazer o bem e ninguém reconhecer. Só fazer reclamar. Aprenda com Jesus, Igreja do Senhor. Jesus aqui está nos ensinando que essas coisas elas são reais. Ele havia sido rejeitado em Decápolis. Mas essas coisas que se levantam contra o meu serviço, contra o seu serviço, não devem mudar quem nós somos. Não devem mudar o que nós devemos fazer. Nós fomos feitos novas criaturas. Efésios 2 diz que nós fomos recriados em Cristo para as boas obras. E nada deve mudar isso. Absolutamente nada deve demover você de onde Jesus colocou você, do que Ele fez você, do que Ele constituiu você e do que Ele vocacionou, comissionou você para fazer, para ser. Quantos podem dizer amém por isso? Então, quando vier a voz, como nós vimos na exposição passada das trevas, do mal, querendo fazer o seu coração se amargurar, se ressentir, se autocomiserar, coitado de mim, joga isso fora, não ouça isso, sirva a Deus, seja quem Ele chamou você para ser. E talvez aconteça com você o que aconteceu com Jesus no caminho. Segunda parte do versículo 42, versículo 43 e versículo 44. O texto diz que enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia e que havia gasto todos os seus bens com os médicos
sem que ninguém a pudesse curar. Então ela veio por trás, diz o versículo 44 de Jesus, e tocou na borda da sua capa, e logo a hemorragia dela estancou. O texto fala que enquanto Jesus caminhava para atender o pedido de Jairo, as multidões o apertavam. E eu acho interessante porque essa passagem aqui ela não é nova para você. Se você é crente, você já ouviu alguém pregar, você já leu. Não é nova. E nessa conhecida passagem, sempre as pessoas falam do esforço da mulher chegar até Jesus, não é? Já percebeu isso? Nunca se fala do esforço, da dificuldade de Jesus para chegar na casa de Jairo. E aqui eu quero chamar a sua atenção de novo, igreja do Senhor, mais uma vez. Quem disse a você que fazer a obra de Deus vai ser fácil? Quem foi que disse a você que fazer a obra de Deus não vai demandar de você esforço? Pastor, é difícil. Eu sei. Quem foi que disse a você que é fácil? Eu não fui. Não. Quem foi que disse a você que fazer a obra de Deus, com os dons e talentos que você tem, você não passaria por aperto? Se alguém disse isso a você, enganou você. Jesus está indo fazer a vontade do Pai, e aqui nessa passagem, não é só a mulher que está passando por aperto, Jesus também. Isso para nós é didático. Se você for apertada, saiba que você está trilhando um caminho que foi percorrido antes pelo seu Salvador. Por mais boa vontade que você tenha, pastor, eu tenho tanta boa vontade, tenho tanto ânimo, por mais zeloso que você seja, por mais aplicado, mais dedicado, deixa eu dizer a você, nunca será fácil. Né, Isaac? Nunca será fácil. Isaac está dando amém ali. Daqui a pouco o lixo começa. Nunca será fácil fazer a obra de Deus. Nunca. Nunca será suave. Pastor, é tão suave servir a Deus. Vamos conversar, me conta essa história direitinho. Vamos ver o que está acontecendo. Nunca será. Você pode ser zeloso, você pode ter boa vontade, você pode ser, conforme os nossos oficiais e candidatos, irrepreensível. É o primeiro requisito que você vai ouvir no domingo de manhã que vem, no próximo domingo de manhã. Você pode ser irrepreensível. Nunca será fácil, nunca será suave. No caminho que você trilhar servindo ao Senhor, quando as circunstâncias quiserem te esmagar, porque esse é o verbo grego. O aperto é esmagar na língua original. Quando isso acontecer com você, porque vai acontecer, a recomendação bíblica para você é: não pare. Amém, igreja? Não pare. Continue. Por dois motivos. Primeiro, porque é um mandamento divino, para que você avance. Segundo, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Está apertado? Estão te esmagando? Pastor, está difícil. Avance. Prossiga. Vá adiante, porque você não sabe o que Deus... Primeiro, porque é um mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E segundo, porque você não sabe o que Deus vai fazer lá na frente. Ainda que nessa caminhada sua, que nesse avançar, que nesse progresso, você progrida. Mas, pastor, está sendo tão devagar, parece que nunca vai chegar. Parece que a casa de Jairo, que é onde eu tenho que chegar, é longe demais. Pastor, a dificuldade que falta para eu chegar lá é difícil demais. Avance, meu irmão. Avance, minha irmã. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus usar você segundo a sua vontade. Não pare. Fazendo um link com a exposição passada, o mal, o inferno, seu adversário quer que você pare, quer que você desista. Não pare. Siga adiante. Mas então o versículo 43, nesse aperto em que Jesus estava enfrentando, nos fala que havia uma mulher com 12 anos de hemorragia, que tinha ficado pobre porque ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, mas ninguém conseguia curar essa mulher. Você já ouviu isso em outra exposição acerca da lei cerimonial, das pessoas que eram consideradas impuras? Segundo a lei, devido à importância do sangue na obra da redenção,
todo e qualquer contato com sangue era proibido, tanto na parte alimentícia como em outros contatos. Por isso, segundo a lei mosaica, a mulher em ciclo menstrual era considerada cerimonialmente impura. Levítico capítulo 15, versículo 19, nos diz assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. E não pense que a Bíblia é machista, porque não é. Nesse mesmo capítulo é tratado como é que o homem fica cerimonialmente impuro, através de outro método. Depois você lê lá Levítico 15 e você vai ver. Então, se uma mulher estava nesse período de maneira natural, ela era cerimonialmente impura durante um período. Mas se a mulher continuasse com esse fluxo, ou seja, se ele se estendesse, ela continuaria impura até que esse fluxo parasse completamente. O mesmo capítulo 15 de Levítico, agora o versículo 25. Diz assim: quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. O que o Evangelho está colocando diante de mim e você essa noite é mais um caso, assim como aconteceu com aquele caso do homem que era cometido de lepra dos pés à cabeça. Aqui estamos diante de mais um caso de extrema fragilidade, não só física, mas também emocional e também social. Essa mulher, além de todas as dificuldades que ela já sofria, porque aqui muito possivelmente ou ela era solteira, ou ela talvez tenha sido casada, nós não temos essa informação, mas certamente a essa altura ela já não era mais casada, ela tinha sido abandonada pelo seu esposo, porque infelizmente isso era comum nessa época, nessa cultura. Essa mulher vivia nas sombras da sociedade, ela estava sozinha. E ela busca então forças, aonde só o Senhor de fato sabe, para tentar chegar a Jesus, se aproximar de Jesus. E o versículo 44, você conhece esse versículo se você é crente, ele nos fala algo que tem alguns detalhes aqui muito importantes. Fala que ela vai por trás de Jesus e toca na borda da sua capa, e logo a sua hemorragia estanca, imediatamente. Todo homem judeu tinha que usar uma túnica exterior, é como se fosse a contracapa, é como se houvesse uma roupa íntima e uma roupa exterior. Os homens tinham que usar essa roupa exterior com franjas em suas extremidades. 4 franjas, para ser mais preciso. E havia uma razão. Eles deveriam usar essas franjas para que eles mesmos e para que as pessoas da sociedade, da aliança, do povo da aliança, se lembrassem de algo. Isso está registrado em Números, capítulo 15, versículo 40. O texto nos diz: as franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Essa mulher estava cerimonialmente impura, ela não podia tocar e nem ser tocada por ninguém, ela não podia sequer tocar nas roupas, porque aquelas roupas, segundo Levítico, estariam impuras, porque foram tocadas por ela, cama, lençol, tudo isso está lá. Portanto, o detalhe que nós encontramos no versículo 44, quando diz que ela chega por trás de Jesus, é porque a sua intenção era ser discreta. A sua intenção era fazer aquilo e passar despercebida. Em seu sofrimento, aquela mulher queria ser o mais invisível possível. Os jovens sabem muito bem dessa expressão, stealth. Ela queria entrar no modo stealth. Ela não queria importunar Jesus. Se possível fosse, ela não queria nem contaminar Jesus. Ela só queria tocar nas vestes de Jesus. E na sua leitura pessoal, tocar na ponta das vestes em movimento de Jesus, talvez fosse dar a chance que ela precisava de tocar em suas vestes sem ser percebida. Ela só queria uma coisa. Ela só queria alívio para o seu corpo, para as dores incessantes que já acompanhavam por 12 anos sem parar. Ela queria alívio para a sua alma, ela não queria mais ser rejeitada cerimonialmente, socialmente. Ela queria, conforme diz Números, capítulo 15, versículo 40, ela queria estar santa diante do seu Deus, aceitável. Ela queria voltar para a igreja,
para o ajuntamento solene. Então ela queria apenas tocar as abas, as pontas da orla da veste de Jesus. Porque, segundo Mateus capítulo 9, versículo 21, há esse acréscimo de informação naquele evangelho, porque dizia consigo mesma: se eu tocar na capa dele, ficarei curada. E com todo esforço, essa mulher que estava sendo esmagada naquelas estreitas ruas de Cafarnaum, ela consegue se aproximar o suficiente de Jesus para tocar a ponta da sua capa. E o texto fala então que logo a hemorragia dela estancou. A palavra paracrema significa que parou de uma só vez, no mesmo instante. Marcos capítulo 5, versículo 29, diz que quando ela tocou na ponta da orla de Jesus, ela sentiu o mal sair do seu corpo. E eu quero chamar aqui a sua atenção, Igreja do Senhor. Ela só tocou a ponta da roupa de Jesus. Certamente o artesão que fez a túnica de Jesus, o artífice, não fez essa túnica com esse propósito. Certamente esse artesão nem sabia que aquela túnica ia ser usada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Afinal de contas, aquilo era apenas uma roupa terrena, como essa aqui. Como a que vocês estão usando. Não havia nada de especial nela, mas havia algo de especial naquele que a usava, naquele a qual aquela capa servia. O que isso tem a ver conosco, pastor? Tem tudo. Igreja do Senhor Jesus, preste atenção nisso. Os bens que você tem não são especiais em si mesmos. Por exemplo, hoje eu estou usando essa roupa. Ela não tem nada de especial. Mas, todavia, quando o que você tem são colocados a serviço do Rei da Glória, quando eles são separados, quando eles são santificados, nós não temos essa expressão visual quando nós participamos da ceia, afinal de contas, é o pão que o homem da padaria ele fez, é o suco de uva que a indústria fez, mas a partir do momento em que nós consagramos ao Senhor, santo é, separado, dedicado, o Senhor se faz presente espiritualmente e nós cremos nisso pela fé, amém? Quando as suas roupas, quando os seus recursos, quando os seus dons, quando os talentos que você tem, quando a sua inteligência, quando tudo isso é separado e é dedicado ao Senhor, é oferecido ao Senhor, é colocado a serviço de Deus, então tudo isso passa a servir a um propósito maior. Aquela túnica não tinha poder nenhum em si, mas aquela túnica, neste contexto aqui, estava servindo ao propósito eterno do reino de Deus, de abençoar aquela vida. Você tem celular? Isso foi perguntado para os adolescentes aqui ontem. Como é que você está usando, jovem, o seu celular? É para a glória de Deus? Você tem consagrado o seu celular? Tem consagrado os seus estudos? O seu carro? A sua ida de ônibus? Os seus recursos? Você tem colocado toda a sua vida e tudo aquilo que você possui? Pastor, tudo que você possui, você tem colocado a serviço de Deus? Se sim, que o Senhor te abençoe. Não menospreze o agir de Deus. Não subestime, porque Deus pode usar poderosamente a sua roupa. Deus pode usar poderosamente o seu telefone. Deus pode usar poderosamente a sua voz. Deus pode usar poderosamente os seus dons. Deus pode usar poderosamente os seus estudos, o seu trabalho, o seu ministério na igreja. E não apenas o ministério na igreja, mas tudo que você tem, até a sua roupa. Quem crê nisso, diga amém. Mas talvez você diga, pastor, o que eu tenho é tão pouco. Pastor, o que eu tenho é tão simples. Mas se foi consagrado a Deus, é abençoado, é santo, é separado para servir a Deus. Você lembra bem? Mais adiante, Lucas 21, Marcos 12, Jesus estava lá sentado lá do gasofilácio. Aí chega uma viuvinha e bota o quê? 2 moedas. E o Senhor diz, ela deu mais do que aqueles que deram e que estava sobrando. Não menospreze o que você tem. Não diga a Deus que o que você tem é pouco, porque foi Ele que lhe deu.
Use o que você tem para a glória dele. Pergunte a ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor me deu? É teu. Eu não tenho nenhuma dificuldade. As últimas vezes que nós trocamos de carro, foi na concessionária mesmo. Fecha o olho, ora, Senhor, está aqui, é teu. Usa para a tua glória. No meio da concessionária. Sem nenhuma dificuldade. O que o Senhor quer que eu faça? É teu, é tudo teu. Você, igreja do Senhor, é chamado para servir a Jesus com o que você tem. Não só aqui, no ambiente de culto, mas em todas as áreas, em todos os lugares da sua vida. E aí eu quero perguntar a você para que você responda a si mesmo, a si mesma. Tem servido a Deus com o que tem? Ou tem dado desculpa? Dito ao Senhor, Senhor, quando eu tiver isso aqui, aí eu vou te servir. Eu tenho isso aqui, mas me dê isso aqui que eu te sirvo. Seja fiel sobre o pouco. E então, talvez, segundo a sua vontade, o Senhor vai colocar você sobre o muito. Mas então, no versículos 45 e 46, depois dela ter tocado em Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. O Evangelho segundo Lucas, você tem ouvido isso, é o Evangelho do Filho do Homem. Jesus, verdadeiro homem, mas também apresenta Jesus como verdadeiro Deus. Por que lembra você isso? Para que você não incorra no erro de achar que Jesus aqui está perguntando quem foi que me tocou, porque ele está em dúvida, porque ele está curioso, porque ele não consegue decifrar quem foi que tocou nele, porque ele quer uma resposta de algo que ele não sabe, porque ele é eternamente Deus, ele tem todo o conhecimento. Não é isso que está acontecendo. Quando Jesus pergunta quem foi que me tocou, ele está preparando o cenário para aquilo que ele vai fazer. Ele quer que aquilo que já aconteceu e que é plenamente da sua consciência, do seu conhecimento, antes que esse mundo fosse criado, quando ele pergunta isso é porque ele quer tornar público o que aconteceu. Ele quer abençoar publicamente. Aquela mulher já foi abençoada. A bênção que ela tinha ido buscar, ela já alcançou. Mas ele quer dar mais a ela. E às vezes é assim, né? A gente corre tanto atrás de uma bênção. E quando o Senhor nos abençoa, a gente fica até assim, porque Ele abençoa mais do que a gente esperava. A gente vai atrás de uma bênção, o Senhor dá mais do que a gente esperava. Você sabe disso. Se você é crente, você já passou por isso na sua vida. Ele queria abençoar mais essa mulher, inclusive publicamente. Ele queria restaurar a vida social desta mulher, assim como Ele fez com aquele leproso. E os discípulos estavam ali naquele contexto, não sabiam do que estava acontecendo e questionaram a Ele. Marcos 5,31 diz que Pedro chegou e disse, Senhor, peraí, a multidão está te empurrando e o Senhor está perguntando quem me tocou? Os discípulos estão tentando responder, estão tentando dar algum tipo de resposta lógica à pergunta de Jesus. Mas então Jesus, após ele mesmo preparar o ambiente, ele começa a clarificar, a esclarecer os fatos. Quando ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Porque eu senti que de mim saiu o poder. Ele começa a publicar. Poder de Deus fluiu aqui hoje. Ele está esclarecendo, inicialmente, que o milagre que acabou de acontecer, ele foi operado exclusivamente como resultado do fruto do poder de Deus. Esse milagre operado não está baseado na fé da mulher. Porque essa mulher, ela teve fé para chegar até Jesus. Mas essa fé que ela tinha, de que se ela tocasse na orla, ela seria curada, a fé em si só, ela não foi suficiente para operar a cura. Se não fosse o poder de Deus agindo, ela não seria curada. Então a primeira coisa que ele está esclarecendo é o que aconteceu agora é fruto do poder de Deus. Aqui o Evangelho está nos ensinando então que a receita do sucesso, a receita da bênção é essa: fé, mais poder de Deus. Fé, mais vontade soberana de Deus, mais graça, mais dádiva, quando Deus quer operar. Jesus está aqui registrando que além do poder que Ele tem sobre os elementos naturais, além do poder que Ele tem sobre forças demoníacas, Ele também tem todo o poder para a manutenção da vida.
Ele tem todo o poder para a manutenção da saúde física, moral, emocional e espiritual. Jamais duvide disso. Ele tem todo o poder. Tenha fé. Quando Ele quiser, no tempo dEle, Ele vai operar. Quando Ele quiser, porque Ele é Deus. Fique com sua fé e espere o tempo de Deus. Mas então o versículo 47 nos diz que a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Essa mulher está trêmula. Ela, na verdade, estava acostumada em viver com medo. Ela estava acostumada a viver num ambiente de discriminação. Entretanto, ela está com medo e parece-me que o medo dela aqui é um medo diferente. Marcos 5,31 diz que Jesus, após ter sido tocado, ele olhava ao redor para ver quem é que tinha feito aquilo. É o olhar perscrutador, é o olhar investigador de Deus que fez essa mulher ficar, segundo Marcos 5,32, amedrontada. Aqui em Lucas fala que ela ficou trêmula. Lá em Marcos fala que ela ficou amedrontada e trêmula. E assim eu e você devemos ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Devemos ter consciência de que os seus olhos estão percorrendo a terra, de que nós estamos constantemente diante da sua presença, conforme a expressão latina que foi resgatada na Reforma, corandeo. Estamos constantemente na presença, diante do Deus Todo-Poderoso. E isso deve nos fazer ficar como essa mulher ficou. Trêmula, com medo. Mas, pastor, por que o senhor acha que esse medo que ela sentiu foi um medo diferente? Por que o senhor acha que esse medo que ela sentiu foi um medo provocado em saber que o Senhor Jesus estava ali olhando para ela, que ela não poderia se esconder? É simples. Porque nós encontramos na Bíblia dois tipos de medo. Nós encontramos o medo, que é o medo humano, o medo natural. Segundo João fala, o verdadeiro amor lança fora todo esse medo. E nós encontramos o medo no sentido de temor. Qual é a diferença dos dois? O medo, no sentido humano, no sentido maligno, no sentido maléfico, ele nos faz querer correr. Ele nos faz querer nos afastar daquele objeto de medo. Você já viu? É bem fácil isso, né? Você tem vários vídeos em redes sociais. De repente, alguma situação de medo, um grito, todo mundo sai correndo para o lado oposto, não é? Pronto, é esse tipo de medo. Não era difícil para essa mulher, naquelas ruas estreitas de Cafarnaum, tocar na orla de Jesus, sentir o mal saindo do seu corpo e de repente começar a andar para trás e se esconder, se esquivar no meio daquela multidão e ir embora. Mas não é isso que ela faz. Esse medo aqui é um medo voltado para o temor. Ela foi impactada pelo poder de Deus e ela não consegue ir embora. Ela está vendo que Jesus está procurando quem foi que tocou. Ele já falou, quem foi que tocou em mim? E ela está ali, ela está trêmula. Por quê? Porque ela está diante do Deus Todo-Poderoso. Porque isso faz com que ela tema, com que as suas pernas tremam, que ela fique amedrontada, mas ela não quer ir para longe de Jesus. É isso que deve acontecer comigo e com você. O Senhor deve nos assombrar com o seu poder, com o poder da sua palavra, com o poder da sua ação no nosso meio, no meio da sua igreja. Isso deve fazer com que eu e você tremamos na sua presença. Temor e tremor, mas nunca nos afastar dele. Sempre para mais próximo dele. E então, essa mulher, amedrontada, trêmula, ela abre a sua boca e ela confessa publicamente quem ela era. Ela confessa diante daquela multidão, aqueles ouvintes ali que estavam ao redor deles, como ela estava, qual era a sua condição. E ela também confessa a sua fé, confessa o resultado de toda essa experiência, o que foi que aconteceu com ela. Ela confessa a sua fé diante de toda aquela sociedade. Então, no versículo 48, Jesus diz: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Também aqui é a única vez que você vai ver em todo o Novo Testamento Jesus se dirigia a uma mulher chamando ela de filha.
É a única vez. Mateus capítulo 9, versículo 22, existe uma outra palavra que não está aqui. Ele se vira para ela e diz: filha, coragem. Do grego, tenha ânimo. Não, pare de tremer. Não tenha medo. Você foi curada. Você foi salva, você vai ver. Não tenha medo. Ânimo. A sua fé salvou você. Efésios 2:8, você conhece esse texto? Nos diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de nós. É dom de Deus. Não por obras, não é isso, irmã Malene? Para quê? Para que ninguém se glorie. É isso que a palavra de Deus nos diz. O que o Evangelho está nos ensinando aqui é que a fé, que é um dom dado pelo próprio Deus, foi o objeto pelo qual o Senhor usou, somado ao seu poder para operar na vida daquela mulher. O que Jesus está enfatizando para essa mulher, e não só para ela, mas para os seus discípulos, para a igreja ali representada nos 12, para nós aqui hoje, é que Jesus sim tem todo o poder sobre a vida, mas é necessário fé. É necessário que haja fé em nosso coração. É necessário que nós peçamos a Deus: Deus, acrescente-nos fé, traga fé aos nossos corações. Senhor, aplique ao meu coração o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Me faz entender e viver isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Perceba, não foi só aquela mulher que tocou em Jesus. Naquela multidão, várias pessoas tocaram em Jesus, sobretudo acidentalmente. Talvez ninguém tenha tocado nele com intenção. E daquelas pessoas que tocaram em Jesus, todas, sem exceção, precisavam de alguma coisa. Ou física, ou emocional, ou espiritual, todo mundo ali precisava de alguma coisa. Mas será que essas pessoas que rodeavam, que apertavam, que exprimiam Jesus, estavam preocupados em exercitar a sua fé? Você está aqui hoje espremendo Jesus. Você está aqui hoje para receber dele a sua bênção. Foi para isso que você veio aqui. Você está espremendo ele, apertando, esmagando o Senhor. E ele não está fugindo do meio de vocês. Mas deixa eu perguntar a vocês como é que está a fé de vocês. Vocês vieram para cá com o coração cheio de fé? Oraram e disseram: Senhor, acrescente em mim fé. Eu quero ir para a tua casa, quero ouvir a tua palavra, quero adorar o Senhor, mas eu não quero sair por aquela porta da mesma forma como eu entrei. Cuide da sua fé. É necessário, aqueles que se aproximam de Deus, viu, pastor? Ok, eu entendo e creio nisso. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário fé. É isso que o Evangelho está nos ensinando. A sua fé salvou você. Ela ouviu. A palavra fé é resgatar da destruição. A palavra salvar aqui é a mesma palavra usada pelo Espírito Santo através de Lucas, a pecadora lá em Lucas 7,50. Lembra da pecadora que chorou e que ungiu os pés do Senhor e que o Senhor disse que ela estava salva? Pois aqui está sendo dita essa mulher que ela foi salva. Ou seja, Jesus ele tem todo o poder de fato para dar e sustentar a saúde, a vida, mas não só a vida física. Aquela mulher foi lá para ser curada fisicamente e ela saiu de lá tocada pelo poder de Deus. Ela saiu de lá viva espiritualmente. Você está salva. Você foi resgatada da destruição. Você foi alcançada pelo meu poder. O Senhor te concedeu fé. E agora você pode ir embora em paz. Eu encerro essa mensagem me dirigindo primeiramente a você que está aqui hoje, nos dando alegria da sua visita, mas ainda não é uma pessoa crente, que ainda não tomou essa decisão por Cristo, que ainda não reconheceu os seus pecados e não reconheceu nele o Salvador único e suficiente que você precisa. Deixa eu dizer a você que eu sei que você chegou aqui hoje precisando da atuação do poder de Deus na sua vida. Eu sei disso. Eu sei. Entretanto, conforme você está ouvindo do Evangelho hoje, é imperativo que você tenha fé. É preciso que você tenha fé. É preciso que você tenha coragem de confessar, assim como essa mulher fez, diante de toda aquela sociedade,
É preciso que você saiba que Deus está olhando para você. Ele conhece exatamente como é que você está por dentro. Ele sabe tudo da sua vida. E isso deve fazer você tremer. Deve fazer você ficar amedrontado, amedrontada diante desse Deus que está olhando para você. Então o Evangelho está chamando você nessa noite. Não sou eu, é o Evangelho. Saia do meio da multidão. Saia do anonimato. Não dê passos para trás. Jesus está olhando para você, está querendo saber quem é você. Então você vai chegar diante dele. E você vai se prostrar diante dele. E você vai confessar quem você é. E você vai confessar como você está. Ora, tudo que aquela mulher falou, ele já sabia. Tudo que você está passando, ele já sabe. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você dê o seu passo de fé. Que você diga quem você é, como você está, o que você precisa que ele faça. Lembra do cego? O que queres que eu te faça? O Senhor pergunta a você hoje. E deixa eu dizer a você, ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para agir na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Não deixe passar esta oportunidade. Se você quer se entregar a Jesus, ou se você quer se reconciliar com Jesus, não vá embora sem falar comigo, ou sem falar com alguém que você conhece aqui da igreja. Mas também eu quero me dirigir a você, igreja do Senhor, lembrando a você que já reconheceu os seus pecados, que você foi alvo dessa graça, desse poder e dessa fé. O Senhor te concedeu fé e o seu poder tocou em você, mudou a sua vida. Ouça o que o Evangelho está lembrando você hoje, que o poder de Deus é real para mudar vidas. E esse poder é tão grande que ele pode usar você, para abençoar pessoas, sem que você nem tenha consciência disso. Olhe para o texto. Deus não pode ser surpreendido, mas eu e você podemos. Quando ele diz, de mim saiu o poder, quem foi o que me tocou? Ele sabia de tudo. Eu e você podemos ser surpreendidos. Eu e você trabalhamos para o Senhor, em oração, em dedicação, e às vezes parece que a resposta não vem. Parece que o trabalho é em vão. Quando a gente menos espera, vem a resposta. Quando a gente menos espera, a gente toma conhecimento de que aquela pessoa que a gente evangelizou, deixa eu contar uma pequena experiência bem rápida. Eu evangelizei um vistoriador que trabalhei junto com ele durante quase 10 anos. Mas evangelizava o Carlos. Impressionante. Perdemos o contato durante um tempo porque, enfim. E depois, quando eu encontrei Carlos, crente. Leandro, eu perdi o telefone. Eu sou crente. E Carlos está firme até hoje no Senhor. O Senhor operou. Lembre-se que o poder de Deus, ele não pode ser medido. Ele quer usar você para abençoar pessoas. Não se preocupe com os resultados. Apenas se coloque à disposição. Pegue tudo o que você tem e coloque à disposição, a serviço de Deus. E Ele, no tempo dele, Ele vai se valer disso. Faça isso. Avance, mesmo em meio aos apertos, no caminho do serviço dele. Você ficará surpresa com o seu agir. Prossiga. Igreja do Senhor, seja um canal do poder de Deus para transformar vidas. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor agradecendo pela sua palavra. Ó Deus, graças nós te damos pela palavra do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco e obrigado porque este mesmo poder que curou instantaneamente esta mulher, não só da sua enfermidade física, como espiritual, trazendo salvação para a sua alma, é o mesmo poder que opera hoje na nossa vida como igreja e na vida das pessoas que ouvem o teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado com este poder. Obrigado por nos manter de pé por meio deste poder que opera em nós. E Deus, nos use como instrumentos nas tuas mãos, para que este poder, assim como o Senhor usou os discípulos e toda a igreja ao longo da história, para que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, para que este poder continue transformando vidas. Assim nós te oramos agradecidos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.